Você foi informado de que perder a força nas pernas é apenas parte do envelhecimento, que é inevitável, que não há nada que você possa fazer a respeito. Mas e se isso estiver completamente errado? E se a verdadeira razão pela qual suas pernas estão ficando mais fracas não tiver nada a ver com a idade e tudo a ver com o que está faltando no seu prato? Existem pessoas com 80 e 90 anos que caminham sem bengala, sobem escadas sem segurar o corrimão e acordam todas as manhãs com pernas fortes e estáveis. E não é sorte, não é genética, é o que elas comem todos os dias. Fique comigo até o final, porque o alimento número 1 desta lista é tão poderoso que um estudo publicado no Journal of Applied Physiology descobriu que ele pode aumentar a força muscular da parte inferior do corpo em até 47% em adultos acima de 65 anos. 47%. E ainda assim, quase ninguém com mais de 60 anos consome o suficiente. Quando eu terminar hoje, você saberá exatamente o que é, exatamente como usá-lo e exatamente por que seu médico provavelmente nunca mencionou isso para você. Sou o Dr. Lemos, médico especializado em saúde de idosos com mais de 15 anos de experiência clínica dedicada. Trabalhei com milhares de homens e mulheres com mais de 60 anos que vieram até mim convencidos de que suas pernas estavam simplesmente cedendo por causa da idade. O que encontrei repetidamente foi algo completamente diferente. Um padrão, uma lacuna nutricional que ninguém havia abordado. E quando abordamos essa lacuna, pernas que não funcionavam adequadamente há anos começaram a voltar à vida. O que estou prestes a compartilhar vai contra os conselhos convencionais que você recebeu. Mas eu vi com meus próprios olhos, paciente após paciente, e me recuso a ficar em silêncio por mais tempo. Se essas informações parecem valiosas para você, clique no botão de curtir agora e vamos começar. Veja o que está realmente acontecendo dentro do seu corpo após os 60 anos. Seus músculos não estão apenas sentados passivamente. Eles estão em um estado constante de degradação e reconstrução. Os cientistas chamam isso de turnover proteico. Quando você é jovem, seu corpo é extremamente eficiente em reconstruir o que decompõe. Mas após os 60 anos algo muda. Seu corpo se torna o que os pesquisadores chamam de anabolicamente resistente. Isso significa que mesmo quando os materiais brutos estão disponíveis, seus músculos não respondem com a mesma rapidez ou eficiência para se reconstruírem. Ao mesmo tempo, após os 60 anos, seu corpo produz significativamente menos de um hormônio chamado IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina. Esse hormônio atua como um sinal para seus músculos, dizendo-lhes para crescer e se reparar. Quando o IGF-1 cai, esse sinal fica mais fraco. Seus músculos ouvem um sussurro quando precisam de um grito. Depois há a questão da inflamação. A inflamação crônica de baixo grau, que os pesquisadores agora chamam de inflammaging, é uma das forças mais destrutivas em um corpo que envelhece. Ela consome silenciosamente o tecido muscular. Ela interfere nos sinais nervosos para suas pernas. Ela prejudica a circulação para os músculos que mais precisam de sangue e oxigênio. E aqui está o que mais me preocupa. No momento em que você realmente sente fraqueza nas pernas, você já perdeu uma porcentagem significativa de sua massa muscular funcional. Estudos sugerem que os adultos podem perder até 8% de sua massa muscular por década após os 40 anos, e essa taxa se acelera após os 60 anos. Mas aqui está a parte crítica. Isso não é irreversível. A pesquisa é absolutamente clara sobre isso. O músculo pode ser reconstruído em qualquer idade. A força pode ser recuperada em qualquer idade. O corpo quer se curar. Ele apenas precisa dos materiais brutos certos. Hoje vou apresentar uma contagem regressiva dos 9 alimentos mais poderosos que você pode comer todos os dias para manter suas pernas fortes, estáveis e funcionais até seus 80 e 90 anos. Vamos do menos poderoso para o mais poderoso. E eu prometo a você que quando chegarmos ao número 1, você vai olhar para a sua lista de compras de forma completamente diferente. Antes de continuarmos, estou curioso. Quantos anos você tem agora? Você está na casa dos 60, dos 70, talvez além? E você já consome algum dos alimentos desta lista? Digite sua idade nos comentários abaixo. Vamos ver quem está assistindo hoje. Número 9, beterraba. A beterraba pode parecer um vegetal humilde, algo que você vê em uma salada e empurra para o lado, mas para os músculos das suas pernas especificamente, a beterraba trabalha em um nível que pouquíssimos alimentos conseguem igualar. Veja o motivo. A beterraba é uma das fontes naturais mais ricas de nitratos dietéticos que você pode encontrar. Quando você come beterraba, seu corpo converte esses nitratos em óxido nítrico. E o óxido nítrico é essencialmente um vasodilatador natural. Ele relaxa as paredes dos vasos sanguíneos e permite que eles se abram mais. Por que isso é importante para suas pernas? Porque os músculos das suas pernas são os mais distantes do seu coração. Eles estão no final do canal. Quando a circulação é comprometida, suas pernas são sempre as primeiras a sofrer. A má circulação para as pernas significa menos oxigênio entregue às fibras musculares. Menos oxigênio significa menos energia para a contração muscular.
menos energia significa pernas mais fracas. Um estudo publicado no Journal of Applied Physiology descobriu que a suplementação de nitrato dietético do suco de beterraba melhorou a eficiência muscular em adultos mais velhos em 24%. 24% mais de função muscular eficiente apenas melhorando o fluxo sanguíneo. O aumento de óxido nítrico da beterraba também reduz o custo de oxigênio do exercício, o que significa que suas pernas podem fazer mais trabalho antes de ficarem fatigadas. Para alguém com mais de 60 anos que quer permanecer ativo, isso é enorme. Como usá-la? Procure consumir meia xícara de beterraba cozida 3 a 4 vezes por semana, ou, se preferir, de 120 a 180 ml de suco de beterraba puro diariamente. Evite o suco de beterraba com açúcar adicionado. A beterraba crua também pode ser ralada em saladas. A chave é a consistência, não a quantidade. Um pouco regularmente é muito mais poderoso do que muito ocasionalmente. Dica profissional: combine a beterraba com uma pequena quantidade de gordura saudável, como azeite de oliva ou abacate. A beterraba contém compostos lipossolúveis que são melhor absorvidos na presença de gordura. Um simples fio de azeite sobre a beterraba assada aumenta dramaticamente o que seu corpo pode realmente utilizar. Mas esse é apenas o número 9. Vamos continuar. Número 8. Sardinhas. Eu sei o que você está pensando, e ouço isso de pacientes o tempo todo. Doutor, não gosto de sardinhas? Eu entendo, mas me dê 30 segundos para explicar o que as sardinhas fazem pelas suas pernas que quase nenhum outro alimento consegue igualar. E então decida. As sardinhas são um dos alimentos nutricionalmente mais densos que existem. Elas são ricas em proteína completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais que seus músculos precisam para se reconstruir. Elas são uma das fontes alimentares mais ricas em ácidos graxos ômega 3, especificamente EPA e DHA, e contém quantidades significativas de cálcio, vitamina D e magnésio, todos os quais são críticos para a função muscular e a densidade óssea. Veja onde as sardinhas se tornam extraordinárias para as pernas especificamente. Os ácidos graxos ômega 3 das sardinhas combatem diretamente o processo de inflammaging que mencionei anteriormente. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que a suplementação de ômega 3 em adultos com mais de 65 anos reduziu significativamente a degradação de proteínas musculares e aumentou a taxa de síntese muscular. Em linguagem simples, os ômega 3 das sardinhas ajudam seus músculos a se reconstruírem mais rapidamente e a se degradarem mais lentamente. Além disso, as sardinhas são um dos poucos alimentos que contém vitamina D naturalmente em quantidades significativas. A vitamina D é essencial para a ativação das fibras musculares. Sem vitamina D adequada, suas fibras musculares não conseguem se contrair com força total. Pesquisas publicadas no Nutrients Journal descobriram que a deficiência de vitamina D estava associada a um risco 61% maior de limitação de mobilidade em adultos com mais de 70 anos. Como usá-las? 2 a 3 porções de sardinhas por semana são suficientes para fazer uma diferença significativa. Se você genuinamente não consegue tolerar o sabor, procure sardinhas embaladas em azeite de oliva em vez de água. O sabor é significativamente mais suave. Você também pode amassá-las em molho de tomate ou misturá-las em uma salada onde o sabor se mistura com outros ingredientes. Se as sardinhas são verdadeiramente impossíveis para você, o salmão enlatado de alta qualidade é o melhor substituto. Dica profissional: compre sardinhas com os ossos intactos e coma os ossos. Os ossos são macios o suficiente para comer e contêm uma fonte concentrada de cálcio que é mais biodisponível do que os suplementos de cálcio. Agora vamos para o número 7. Número 7. Ovos. Os ovos foram injustamente difamados por décadas. Nos disseram que elevavam o colesterol. Nos disseram para limitá-los. Mas a ciência mudou dramaticamente. E para adultos com mais de 60 anos que tentam manter a força nas pernas, os ovos podem ser um dos alimentos mais importantes que você pode adicionar de volta à sua rotina diária. Veja o que torna os ovos tão extraordinários para a manutenção muscular. Os ovos contêm o que os cientistas nutricionais consideram a proteína de maior valor biológico de qualquer alimento integral. O valor biológico mede a eficiência com que seu corpo pode realmente usar a proteína que você come. Os ovos obtêm uma pontuação perfeita de 100 nessa escala. Isso significa que quase toda a proteína em um ovo é convertida em tecido muscular, em vez de ser desperdiçada. Após os 60 anos, a resistência anabólica do seu corpo significa que você precisa de mais proteína do que aos 40 anos apenas para alcançar o mesmo efeito de construção muscular. Os ovos fazem com que cada grama de proteína valha, mas há algo nos ovos que vai além da proteína. As gemas de ovo são uma das melhores fontes dietéticas de leucina, um aminoácido de cadeia ramificada que atua como um gatilho direto para a síntese de proteínas musculares.
A leucina essencialmente aciona um interruptor nas células musculares, dizendo-lhes para começar a construir. Sem leucina adequada, esse interruptor permanece desligado independentemente de quanta proteína você consuma. Um estudo do Journal of the American Medical Association descobriu que adultos com mais de 65 anos que comiam 2 a 3 ovos por dia mantinham significativamente mais massa muscular durante um período de 12 meses em comparação com aqueles que comiam um ovo ou menos por semana. Como usá-los? 2 ovos inteiros diariamente é uma meta simples e eficaz para a maioria dos adultos com mais de 60 anos. Ovos inteiros, não apenas as claras. A gema é onde vivem a leucina, a vitamina D, a colina e as gorduras saudáveis. Mexidos, pochê, cozidos ou em omelete, o método de preparo importa menos do que a consistência do consumo. Dica profissional: coma seus ovos com uma fonte de vitamina C, como tomates fatiados ou pimentão. A vitamina C apoia a produção de colágeno nos tendões que conectam seus músculos aos ossos. Tendões fortes são tão importantes quanto músculos fortes para a força funcional das pernas. Lembro-me de Patrícia, uma professora primária aposentada de 73 anos de Boston. Ela veio ao meu consultório preocupada em perder sua independência. Ela estava tendo dificuldades para subir as escadas até seu quarto no 2º andar há quase 2 anos. Seus joelhos pareciam não ser confiáveis. Suas coxas pareciam ocas. Ela me disse: "Doutor, tenho medo da minha própria escada." Quando revisei o que ela estava comendo, o padrão era óbvio. Ela tinha quase nenhuma proteína de alta qualidade em sua dieta. Ela havia parado de comer ovos anos atrás por causa do medo do colesterol. Ela estava essencialmente famintando seus músculos. Dei a ela uma instrução simples: 2 ovos inteiros todas as manhãs. Nada mais mudou inicialmente. 6 semanas depois ela voltou. "Doutor, subi essas escadas esta manhã e nem pensei nisso." Simplesmente fiz. Ela estava com lágrimas nos olhos. Parece ridículo que os ovos pudessem fazer isso, mas é o que aconteceu. Isso não foi um milagre. Foi o corpo dela finalmente recebendo os blocos de construção que estavam faltando há anos. E você pode experimentar exatamente a mesma coisa. Isso nos leva ao número 6. Número 6, iogurte grego. O iogurte grego é um dos alimentos mais subestimados para a força nas pernas em adultos com mais de 60 anos. E o motivo se resume a 2 coisas trabalhando juntas: proteína e saúde intestinal. Primeiro, a proteína. Uma única xícara de iogurte grego integral contém entre 15 e 20 gramas de proteína completa. Para contexto, isso é quase tanto quanto 85 gramas de peito de frango. E a proteína do iogurte grego é particularmente rica em caseína, uma proteína de digestão lenta que fornece uma liberação sustentada de aminoácidos para seus músculos ao longo de várias horas. Enquanto você dorme, seus músculos estão fazendo seu trabalho de reparo mais importante. Comer iogurte grego à noite fornece aos seus músculos um fornecimento constante de materiais brutos durante a noite. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe sobre o iogurte grego e as pernas especificamente. O iogurte grego contém culturas probióticas vivas, bactérias benéficas que melhoram a saúde do seu intestino, e a saúde intestinal tem um impacto direto e mensurável na saúde muscular. Pesquisadores do Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle descobriram que a composição do seu microbioma intestinal influencia a eficiência com que seu corpo absorve proteínas dos alimentos. Adultos com um microbioma intestinal mais saudável extraíram significativamente mais aminoácidos da mesma quantidade de proteína em comparação com aqueles com um intestino comprometido. Em outras palavras, o iogurte grego não apenas fornece proteína, ele ajuda seu corpo a usar com mais eficácia toda a outra proteína que você consome. Como usá-lo? Uma xícara de iogurte grego integral ou com 2% de gordura diariamente. Não aromatizado, não com baixo teor de gordura, não sem gordura. O iogurte grego integral proporciona melhor saciedade e melhor absorção de nutrientes lipossolúveis. Se o sabor simples for muito intenso, adicione um pequeno punhado de frutas vermelhas ou um fio de mel. Evite iogurtes com açúcar adicionado como primeiro ou segundo ingrediente. Dica profissional: coma o iogurte grego aproximadamente 1 hora antes de dormir. Esse timing aproveita as propriedades de liberação lenta da caseína durante o ciclo de reparo muscular noturno. Esta é uma das estratégias de timing mais simples e eficazes na nutrição de idosos. Mas isso não é tudo. Vamos para o número 5. Número 5, espinafre. Aqui está algo que pode surpreendê-lo. Um dos alimentos mais poderosos para a força muscular das pernas não é uma proteína. É um vegetal de folha verde. E a ciência por trás disso é notável. O espinafre contém um composto chamado equidisterona. Por anos, esse composto foi estudado principalmente em insetos, o que é como ele recebeu seu nome. Mas nos últimos anos, os pesquisadores voltaram sua atenção para seus efeitos em humanos, e os resultados foram impressionantes.
Um estudo publicado nos Archives of Toxicology descobriu que a equidisterona do espinafre aumentou o tamanho das fibras musculares e melhorou a produção de força em sujeitos humanos significativamente mais do que muitos compostos farmacêuticos projetados para o mesmo propósito. Os pesquisadores ficaram tão surpresos com os resultados que pediram uma investigação mais aprofundada sobre se a S-disterona deveria ser classificada como uma substância que melhora o desempenho. Mas isso não é tudo o que o espinafre oferece às suas pernas. O espinafre é extraordinariamente rico em magnésio, um mineral que é essencial para a contração e o relaxamento muscular. Cada vez que um músculo da sua perna se contrai, o magnésio é necessário para facilitar esse processo. Quando o magnésio está deficiente, os músculos são mais propensos a cãibras, fraqueza e fadiga prematura. Estudos sugerem que até 68% dos adultos americanos têm deficiência de magnésio. Entre adultos com mais de 60 anos, esse número é ainda maior. O espinafre também contém quantidades significativas de potássio, que regula a atividade elétrica nas células musculares, e ferro, que é essencial para o transporte de oxigênio para os músculos em atividade. Como usá-lo? 2 grandes punhados de espinafre fresco diariamente. Você pode comê-lo cru em uma salada, refogado com alho e azeite de oliva, misturado em um smoothie, onde o sabor essencialmente desaparece, ou adicionado a ovos mexidos. Cozinhar o espinafre reduz seu volume dramaticamente, tornando mais fácil comer quantidades maiores. O espinafre cru e cozido oferecem benefícios significativos, embora o cozimento aumente a biodisponibilidade de alguns compostos. Dica profissional: combine o espinafre com uma fonte de vitamina C, como suco de limão ou tomates. O espinafre contém ferro não Reme, que é menos facilmente absorvido do que o ferro na carne. A vitamina C aumenta dramaticamente a absorção do ferro não Reme, às vezes em até 300%. Se você está achando essas informações úteis, por favor, curta e se inscreva para não perder as dicas práticas que compartilhamos toda semana para adultos com mais de 60 anos. E compartilhe este vídeo com alguém de quem você se preocupa. Um simples clique poderia genuinamente mudar a qualidade de vida de alguém. Agora vamos para os 4 primeiros. É aqui que as coisas ficam realmente poderosas. Número 4. Batata doce. Se você tem pernas fracas, ou pernas que cansam rapidamente, ou pernas que parecem instáveis e pouco confiáveis, a batata doce pode ser um dos alimentos mais importantes que você pode adicionar à sua rotina diária. E o motivo não é apenas sobre nutrição, é sobre energia. Os músculos das suas pernas são compostos principalmente por 2 tipos de fibras musculares. Fibras de contração rápida para movimentos explosivos e fibras de contração lenta para resistência sustentada e estabilidade. As fibras de contração lenta que mantêm você estável quando você caminha, que evitam que você tropece, que permitem que você se levante de uma cadeira sem se apoiar. Essas fibras funcionam principalmente com glicogênio, que é a glicose armazenada. Sem um fornecimento de energia adequado e consistente para essas fibras, elas enfraquecem independentemente de quanta proteína você consome. As batatas doces fornecem uma fonte excepcionalmente ideal de carboidratos complexos que se digerem de forma lenta e constante, mantendo um fornecimento consistente de glicose para suas fibras musculares sem os picos e quedas de açúcar no sangue associados aos carboidratos simples. Um estudo publicado no Journal of Sports Science descobriu que o consumo de carboidratos complexos de fontes de alimentos integrais estava diretamente associado a uma melhor manutenção da resistência muscular da parte inferior do corpo em adultos com mais de 60 anos. Mas as batatas doces também contêm algo extraordinário para as pernas especificamente. Elas são uma das fontes alimentares mais ricas em beta-caroteno, que se converte em vitamina A no corpo. A vitamina A é essencial para a manutenção das vias nervosas que transportam sinais motores do seu cérebro para suas pernas. Sem esses sinais nervosos funcionando de forma ideal, mesmo músculos fortes não conseguem se contrair com plena eficiência. Além disso, as batatas doces contêm quantidades significativas de potássio, vitamina B6 e manganês, todos os quais contribuem para a função muscular ideal e o metabolismo energético. Como usá-las? Metade a uma batata doce média 4 a 5 vezes por semana, assada, cozida, no vapor ou amassada sem adições excessivas de manteiga ou açúcar. A casca contém fibra e nutrientes adicionais significativos, portanto, comer a casca quando possível é recomendado. Dica profissional: coma batatas doces com uma pequena quantidade de gordura para maximizar a absorção de beta-caroteno. Uma pequena quantidade de manteiga ou azeite de oliva em uma batata doce assada realmente torna o conteúdo nutricional significativamente mais disponível para o seu corpo. Lembro-me de William, um engenheiro aposentado de 79 anos de Minneapolis. Ele veio até mim porque sua família estava pressionando-o a considerar a mudança para uma instalação de vida assistida. Suas pernas tinham se tornado tão pouco confiáveis que ele havia caído 2 vezes em um único mês. Ele estava apavorado com sua própria casa.
Quando analisei sua dieta, encontrei algo que vejo constantemente em pacientes de sua idade. Ele estava comendo quase nenhum carboidrato porque lhe haviam dito que os carboidratos eram ruins. Seus músculos estavam essencialmente funcionando com o tanque vazio. Seu corpo não tinha nada para abastecer as fibras estabilizadoras de contração lenta das quais seu equilíbrio dependia. Disse a ele para adicionar meia batata doce assada ao jantar toda noite. Nada mais a princípio. 5 semanas depois, sua filha me ligou. Ela estava quase chorando no telefone. Doutor, ele está andando pela casa sem segurar as paredes. Ele me disse que não se sentiu tão estável em 2 anos. O que você fez? Disse-lhe que ele não havia caído desde a 2ª semana. Eu apenas disse a ele para comer uma batata doce, disse eu. Pequenas mudanças, resultados profundos. Isso nos leva ao número 3. E é aqui que a ciência se torna verdadeiramente notável. Número 3. Nozes. As nozes parecem um lanche pequeno e insignificante. Mas o que elas contêm e o que esses compostos fazem especificamente ao sistema muscular que envelhece é extraordinário. As nozes são a fonte vegetal mais rica em ácido alfa-linolênico, um tipo de ácido graxo ômega 3. Mas, ao contrário dos ômega 3 dos peixes, que se tornam diretamente EPA e DHA, os ômega 3 das nozes trabalham através de uma via diferente que atinge especificamente algo chamado células satélites. As células satélites são as células-tronco dos seus músculos. Elas são as células responsáveis por reparar as fibras musculares danificadas e criar novo tecido muscular. Após os 60 anos, a atividade das células satélites diminui significativamente. Elas se tornam mais lentas e menos responsivas. Este é um dos principais impulsionadores da perda muscular relacionada à idade. Pesquisas publicadas no Journal of Nutritional Biochemistry descobriram que os compostos das nozes, particularmente a combinação de ácidos graxos ômega 3 e ácido elágico, melhoraram significativamente a ativação das células satélites no tecido muscular envelhecido. Em linguagem simples, as nozes ajudam a despertar as células de reparo em seus músculos que ficaram dormentes com a idade. Mas há mais. As nozes contêm melatonina, que quando consumida na forma de alimento, atua como um poderoso antioxidante no tecido muscular, reduzindo o dano oxidativo que se acumula nos músculos que envelhecem. Elas também contêm polifenóis que demonstraram reduzir os compostos inflamatórios que especificamente visam e destroem as fibras musculares. Um estudo marcante do New England Journal of Medicine descobriu que adultos que consumiam um punhado de nozes diariamente tinham uma taxa significativamente menor de declínio da função física ao longo de um período de acompanhamento de 4 anos, em comparação com aqueles que não consumiam. Como usá-las? Um pequeno punhado de nozes diariamente, aproximadamente 28 gramas ou cerca de 14 metades de noz, cruas ou torradas a seco, sem sal ou açúcar. O horário é flexível, mas muitas pessoas acham que comer nozes como um lanche no meio da tarde ajuda a preencher a lacuna entre o almoço e o jantar e mantém um fornecimento consistente de compostos que apoiam os músculos ao longo do dia. Dica profissional: guarde as nozes na geladeira ou no freezer. Os ácidos graxos ômega 3 das nozes são altamente sensíveis ao calor e à luz e podem oxidar rapidamente a temperatura ambiente. Os ômega 3 oxidados não apenas perdem seu benefício, eles podem realmente criar compostos inflamatórios prejudiciais. O armazenamento frio preserva a integridade de cada composto benéfico. Agora, antes de revelar o número 2 e o extraordinário alimento número 1 desta lista, quero ouvir de você. Você tem lutado com fraqueza nas pernas e se perguntado se sua dieta tinha algo a ver com isso? Digite sim nos comentários se você acredita que a comida pode genuinamente mudar a força das suas pernas. Digite 0 se ainda está cético. Sua resposta ajuda outros espectadores a saber que não estão sozinhos nisso. Número 2. Salmão selvagem. O salmão selvagem não é apenas uma boa fonte de proteína. É um dos alimentos mais abrangentemente poderosos para cada sistema que governa a força nas pernas em um corpo que envelhece. Deixe-me explicar o porquê. Primeiro, a proteína. Uma única porção de 115 gramas de salmão selvagem fornece aproximadamente 25 gramas de proteína completa e altamente biodisponível. Para a síntese muscular após os 60 anos, onde a resistência anabólica torna cada grama de proteína menos eficiente, a qualidade e a biodisponibilidade das fontes de proteína tornam-se criticamente importantes. A proteína do salmão demonstrou em pesquisas clínicas estimular a síntese de proteínas musculares de forma mais eficaz do que as fontes de proteína vegetal, mesmo quando a ingestão total de proteína é igual. Se este vídeo ajudou você hoje, por favor, não guarde isso para si mesmo. Clique no botão de curtir. Inscreva-se para obter mais informações de saúde claras e práticas projetadas especificamente para adultos com mais de 60 anos e compartilhe este vídeo com alguém pelas pernas de quem você se preocupa, um pai, um amigo, um vizinho. Você pode simplesmente devolver a eles algo que pensavam ter perdido para sempre. E agora quero ouvir de você.
Qual desses 9 alimentos você começará esta noite? Você vai experimentar o queijo cottage antes de dormir? Os ovos amanhã de manhã? Compartilhe sua resposta nos comentários. Eu leio todos e cada um. E se você já está comendo algum desses alimentos, diga-me se notou alguma diferença. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém mais precisa ouvir para dar esse primeiro passo. Porque lembre-se, pernas fortes aos 80, aos 85, aos 90 anos não são reservadas para os sortudos ou os excepcionais. Elas são o resultado natural de dar ao seu corpo o que ele sempre pediu.